Salmo 126, a palavra do Senhor nos diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Amém. Meus amados, no Evangelho de Lucas, nós vemos o Senhor Jesus nos contar uma parábola maravilhosa. Ele diz que certo homem ele tinha 2 filhos. O mais moço desses filhos, ele chega para o pai e diz: pai, dá-me a parte dos meus bens. Então, aquele pai, ele reparte os seus haveres. E depois de alguns dias, aquele filho pega aqueles haveres e vai para um lugar muito distante, uma terra distante. Lá ele dissipa todos os seus bens. Então, de repente, chega uma grande fome naquela terra. Uma grande fome. E ele se vê sem recursos. O que é que ele faz? Ele vai se agregar com um dos homens daquela terra. E aqueles homens o manda para os seus campos para cuidar dos seus porcos. E lá, enquanto ele cuidava dos porcos, ele desejava fartar-se das alfarrobas dos porcos. Mas nem mesmo isso ele tinha lá. Que situação terrível, irmãos. Que situação de tristeza, de calamidade, de angústia, certamente, se encontrou esse jovem. E aqui nós nos deparamos com a palavra do Senhor. Nesse salmo maravilhoso da palavra do Senhor, que tem o seu contexto exatamente na volta do cativeiro da Babilônia. Antes desse regresso, o povo de Deus havia pecado contra o Senhor, havia transgredido a sua lei, eles se fizeram obstinados, mesmo o Senhor enviando manhã após manhã os seus profetas, para que eles se arrependessem, para que eles se voltassem dos seus maus caminhos para o Senhor. Todavia, cada vez mais, eles endureceram os seus corações, eles fizeram a sua servidura. Eles não ouviram a palavra do Senhor, de maneira tal que o Senhor derrama sobre ele o mais pesado juízo, levando-os cativos, levando-os para o cativeiro, um lugar que representa o afastamento da presença divina, um lugar que representa a morte, um lugar que representa a dor e o sofrimento. Eles receberam a justa retribuição dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Mas louvado seja o Senhor nosso Deus, irmãos, porque, como diz o Salmo 30, que o Senhor nosso Deus, Ele é misericordioso, que não passa de um momento a sua ira. E ainda em outros lugares nos diz que Ele é benigno, que Ele é compassivo, que Ele é longânimo, que Ele se compadece dos seus. Por isso que nós vemos o Senhor levantando o profeta Jeremias e dizendo, trazendo uma promessa de restauração para o seu povo, dizendo que depois de 70 anos eles seriam restaurados, eles seriam revivificados, eles voltariam do cativeiro para onde foram lançados, com uma dura disciplina do Senhor seu Deus. E é justamente isso que nós vemos se cumprir lá no final do livro de 2 Crônicas, quando o Senhor Ele levanta e desperta Ciro, para que decrete que o povo do Senhor volte para ficar na casa do Senhor, para que eles voltem para Jerusalém, como nós vemos lá no final de 2 Crônicas, início do livro de Esdras. Nós vemos a maravilhosa graça do Senhor sendo derramada na vida do seu povo por meio desse ato ao qual Ele promove no coração do Ciro. E nós, amados, de igual modo, nós somos um com o povo do Antigo Testamento. Nós também somos filhos de Abraão. Todos quantos se achegam por meio da fé ao Senhor nosso Deus,
a fé no Senhor Jesus Cristo, nós somos o mesmo povo. E de igual modo, todos quantos estão nessa condição, nós também fomos restaurados para com o Senhor. Então, meus irmãos, pensando sobre todas essas questões, nós gostaríamos de refletir nesse dia sobre o seguinte tema: o viver daqueles que são restaurados. O viver daqueles que são restaurados. O viver daqueles que são restaurados, em primeiro lugar, é um viver de alegria. É justamente isso que nós vemos aqui no início desse salmo, nos primeiros 3 versículos. Nós vemos uma grande alegria brotar do coração do povo, a sua boca se enche de riso, os seus lábios de júbilo. E é interessante que no versículo 1, o autor desse salmo, ele olha para o passado. Ele está olhando para o passado, ele está se lembrando justamente disso que o Senhor fez na vida do seu povo. O Senhor os restaurou, o Senhor os trouxe de volta do cativeiro para onde foram lançados. O Senhor manifesta a sua misericórdia para com o seu povo. Antes o povo não podia desfrutar dessa alegria enquanto estava no cativeiro da Babilônia, como nós cantamos. Belo salmo, Salmo 137. As margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e nós chorávamos, nós lembrávamos de Sião, pois os nossos opressores, aqueles que nos levaram cativos, pediam-nos para que nós cantássemos os cânticos de Sião. Mas como haveríamos de cantar os cânticos do Senhor em terra estranha, em terra alheia? Como nós faríamos isso? Distante de Jerusalém, o lugar da sua santa habitação, eles não conseguiam cantar ao Senhor em terra estranha. De fato, era uma situação desoladora. A situação do povo na Babilônia era tal que, nós observarmos lá o texto de Ezequiel, capítulo 37, e nós vemos qual era a expectativa do povo. O povo não tinha nenhuma expectativa, o povo não tinha nenhuma esperança. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu toda a nossa esperança. Nós estamos todos terminados, nós estamos completamente arruinados. Era essa a condição de Israel no cativeiro. Eles estavam destruídos, eles estavam arruinados. E era mesmo aos seus olhos algo impossível que de alguma forma a luz e a razão humana eles fossem restaurados. Era impossível aos seus próprios olhos. Mas então o Senhor diz para aquele povo: eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu. Eu vos darei vida. Eu lhes trarei ao lugar da minha santa habitação. Eu me compadecerei de vós outros. Eu lhes darei vida para vocês que se encontram mortos e em terra estranha. Como é maravilhoso, meus irmãos, a graça do Senhor nosso Deus, a compaixão que Ele tem para com o seu povo. Nós nos lembramos do cativeiro egípcio. O povo de Deus estava sofrendo, estava angustiado, estava amargurado. A opressão dos egípcios, e a sua mão pesava sobre o povo de Deus. O Senhor, de maneira gloriosa, de maneira poderosa, Ele liberta o seu povo. Ele manifesta a sua mão poderosa, o seu braço forte, para que saibam que Ele é o Senhor, para que se conheçam quem é Ele. E de algo de uma natureza tão gloriosa quanto a libertação do cativeiro egípcio, nós vemos aqui no cativeiro babilônico o Senhor restaurando o seu povo. E algo que nos traz muita alegria, e algo que nos traz muita exultação, é quando nós nos lembramos do cativeiro ao qual o seu Filho entrou, o cativeiro da morte, para nos salvar, para nos redimir, para nos trazer vida. Como isso traz alegria ao crente, como isso traz exultação na vida do crente.
De fato, os seus lábios ficam cheios de alegria, de exultação, de júbilo. Quando por meio do nosso Senhor, nós somos retirados do nosso cativeiro, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós que estávamos completamente arruinados, assim como o povo na Babilônia, nós poderíamos olhar para nós mesmos e dizer: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos exterminados. Nós poderíamos dizer isso de nós mesmos, pois nós estávamos mortos, e isso era uma realidade, isso era um fato. Nós não estávamos em uma condição de uma fantasia, isso era real. Nós estávamos destruídos, não havia esperança para nós, nós não éramos povo do Senhor, nós éramos inimigos seus, nós éramos aqueles que se levantavam contra Ele. Nós éramos seus inimigos, mas o Senhor nos deu vida. O Senhor nos deu vida. O Senhor nos arrancou da nossa sepultura. Quanta alegria nós precisamos ter, irmãos. Nós nos lembrarmos das misericórdias do Senhor para conosco, nós miseráveis pecadores. Quanta alegria não deve brotar nos nossos corações, nos lembrarmos disso. Você poderia até imaginar a cena de um homem sentenciado à morte pelos seus crimes, a qual o juiz bate o martelo e diz que ele está condenado. Aquele homem, de repente, ele é tomado pelos guardas que o empurram pelo corredor estreito e o levam e o conduzem para um lugar onde lhe aplicarão a substância letal, para onde ele será fatalmente morto ali naquele momento. Aquele homem, ao caminhar pelo corredor da morte, ele chora, as lágrimas de tristeza caem pelo seu rosto, seus pés e suas mãos estão acorrentados. É possível que ele se lembre dos tempos passados, talvez ele se arrependa, ele tente mudar de alguma maneira a sua realidade, mas ele não pode. Ele continua sendo levado, mas de repente ouve-se uma voz atrás dele, alguém que desesperadamente corre naquele corredor e diz: parem, algo inusitado aconteceu. A sentença foi revogada, esse homem será posto em liberdade. Você consegue imaginar a alegria que esse homem teria? Você consegue imaginar as lágrimas de alegrias sendo derramadas em sua face, as lágrimas que outrora eram de tristeza sendo transformadas em alegria? Você pode imaginar esse homem saltando de alegria? Por mais deveríamos nós nos alegrarmos na salvação a qual o Senhor nosso Deus nos concedeu. Nós não estávamos caminhando em corredor, nós estávamos já na sepultura. A sentença já havia sido cumprida, mas o Senhor nos deu vida, Ele restaurou a nossa sorte, Ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, nós estamos refletindo nesse dia sobre o seguinte tema: o viver daqueles que são restaurados. Este viver é um viver de alegria, é um viver de alegria. Em segundo lugar, esse viver é um viver de oração. É um viver de oração, é justamente aquilo que nós vimos no versículo 4, quando diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Restaura, ó Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negueb. O que é que o salmista está querendo dizer aqui com isso? No versículo primeiro nós vemos que eles foram restaurados, estavam com alegria. Mas o fato é, irmãos, que esse retorno inicial do povo de Deus foi apenas o início de uma grande obra que estava sendo realizada no meio do povo de Deus. Quando eles voltaram do cativeiro,
Os muros estavam destruídos, a cidade estava completamente arruinada, o templo estava de igual modo destruído. Existia muita coisa a ser feita. Levamos também em consideração, que eles voltaram em 3 bandos para Jerusalém. Eles não vieram todos de uma vez só. É muito possível que alguns dos que estavam na Babilônia não quisessem retornar para Jerusalém, porque talvez eles tenham tido estabilidade lá, eles tenham se alojado bem na Babilônia, e eles não queriam voltar. E é bem possível que ao salmista dizer: Senhor, restaura a nossa sorte, traze-nos de volta como as torrentes do Negueb. É possível que ele esteja clamando nesse sentido, para que o Senhor continue a restaurá-los. A restauração inicial ainda não estava consumada. Era necessário muito mais coisas a serem feitas. É um pedido para que aqueles que ainda não haviam voltado, que eles voltem. É um pedido para que o Senhor os ajude na reconstrução, para que o Senhor restaurasse o seu povo. E é interessante a imagem que nós vemos nesse salmo. Ele diz: como as torrentes do Negueb, para que o Senhor os restaurasse de maneira repentina, pois era assim que chegavam as torrentes, quando elas inundavam o deserto do Negueb, que se situava na região extremo sul de Israel, uma região completamente seca, árida, mas que nos meses de chuva, quando choviam sobre os montes de Israel, e aquelas águas começavam a fluir e a descer dos montes, começavam a inundar aqueles riachos que se encontravam secos, e aquela terra de sequidão, de aridez. Naquela terra começa a fluir, a surgir flores, a vida começa a vir à existência, num lugar onde só havia esterilidade, onde não havia condições de ter vida. Justamente isso que o salmista expressa nessas palavras. É interessante quando nós nos lembramos de algumas promessas do Senhor lá no Antigo Testamento, como aqui nós vemos lá em 2 Crônicas, quando nos diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar a peste ao meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra. É interessante também o que a palavra do Senhor nos diz lá em Ezequiel capítulo 36, quando diz: assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desoladas aos olhos de todos os que passam. Disse-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas serão restauradas e habitadas, fortificadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, disse isso e o farei. É o Senhor quem restaura o seu povo, irmãos. O salmista ele olha para Deus e diz: Senhor, restaura a nossa sorte. Senhor, traz-nos vida. Senhor, vivifica-nos. De igual modo, nós devemos clamar ao Senhor para que Ele continue a restaurar-nos segundo a sua imagem, para que Ele continue a vivificar-nos, para que Ele conclua essa obra que está em um processo que caminha para a sua consumação. Em Romanos 8 nós vemos que a expressão de que a natureza geme como que em dores de parto. E o apóstolo Paulo também diz que nós de igual modo gememos, nós sofremos. Isso é a linguagem de alguém que está debaixo de um cativeiro. Isso é a imagem de alguém que está sofrendo. Ainda resta-nos uma consumação. Nós estamos naquele processo já
mas ainda não. Nós já fomos restaurados, mas ainda não plenamente. Nós já tivemos os nossos pecados arrancados do nosso coração, perdoados, mas ainda resta-nos uma restauração plena. Nós já fomos vivificados, mas ainda não estamos no céu de glória. E é muito interessante quando nós olhamos o Evangelho e nós vemos o Senhor Jesus dizer, no início dos Evangelhos, que o reino está no meio de vós. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas de igual modo é interessante quando depois os discípulos perguntam a Jesus como orar, e Jesus vai ensinar a eles, e ele lhes diz: venha o teu reino, na oração dominical. Isso claramente nos mostra que ainda resta uma consolação. E ainda na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós precisamos clamar, irmãos. Nesse sentido, nós precisamos clamar para que venha o reino de Deus. Nós precisamos clamar para que o seu reino de justiça seja estabelecido. Nós precisamos clamar para que o Senhor nos ajude na nossa santificação, a qual dia após dia está sendo cada vez mais, cada um de nós aperfeiçoados. Nós precisamos clamar por isso, para que o Senhor nos restaure a cada dia, e para que também o Senhor traga todos quantos ainda estão longe, todos quantos ainda não são povo de Deus, todos quantos ainda não estão no aprisco do Senhor, mas que virão a fazer parte desse aprisco, virão a ser chamados pelo nome do Senhor, virão a ser um povo juntamente conosco. Nós precisamos clamar para que o Senhor os restaure, para que Ele traga os nossos irmãos, que lhes dê vida. Então, irmãos, nós estamos refletindo sobre o seguinte tema: o viver daqueles que são restaurados. Esse viver é um viver de alegria, muita alegria, como nós vimos. Em segundo lugar, nós vimos que esse viver é um viver de oração. Em terceiro lugar, esse viver dos que são restaurados é um viver de trabalho. Justamente naquilo que nós observamos no versículos do 5 ao 6. Depois de dizer no versículo 4: Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte com as correntes do Negueb, ele diz: quem sai andando, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Essa imagem que ele nos apresenta aqui é a imagem de um agricultor, é a imagem de alguém que está plantando. E se você já teve um contato com pessoas que trabalham na agricultura, você vai ver que o trabalho é difícil e que muitas questões podem surgir no coração daquele que está lançando a semente. Talvez ele se questione: será que vai chover? Ou será que vai dar uma praga nessa plantação? Será que os gafanhotos vão vir e vão devorar tudo? Será que ladrões vão roubar o fruto do nosso trabalho depois de vários meses derramando suor? É um trabalho desafiador. Muito mais no que diz respeito à restauração aqui do povo de Deus. Havia muito trabalho a ser feito. Como nós já elencamos, como já nós mencionamos anteriormente, os muros estavam fendidos, a cidade estava destruída, o templo de Jerusalém de igual modo, e era preciso que aquele povo trabalhasse, era preciso orar, mas era preciso ter ação, preciso colocar a mão no arado, a mão na colher que lançava a argamassa que juntava lá o muro. É preciso que eles fizessem isso. Infelizmente, quando nós vamos olhar lá no livro de Esdras, Neemias, nós vamos ver que o povo por algum momento parou a reconstrução do templo. Eles não quiseram continuar, eles estavam preocupados consigo mesmos, não quiseram dar continuidade ao trabalho de reconstrução, de edificação. O salmista, ele queria de fato ver uma restauração plena do povo do Senhor. E era justamente aqui que entrava a responsabilidade do povo. O Senhor, de fato, Ele é soberano na restauração do seu povo.
mas não se descarta a responsabilidade humana. Aqueles homens precisavam se empenhar na obra, no trabalho do Senhor. Nós vamos ver lá no profeta Ageu, no profeta Zacarias, que por conta do povo ter parado de construir, eles exortam o povo para que continue a reconstruir, para que continue a edificar, para que continue no seu labor. De igual modo, irmãos, também nós precisamos nos empenhar. De igual modo, nós precisamos nos dispor a trabalhar em prol do reino de Deus. Nós precisamos nos dispor a colocar de fato a mão no arado. É fato que nós precisamos orar, nós precisamos estudar, isso em si também. Nós podemos caracterizar também como um trabalho. Se você orou, você já fez muita coisa. Mas nós precisamos também seguirmos. Nós vemos que é dinâmico isso que acontece aqui. Ele vai dizer: quem sai andando, quem sai chorando, voltará com seus feixes. Nós precisamos levar as boas novas àqueles que ainda estão distantes. Não vai vir anjo do céu para fazer isso. Essa é a responsabilidade nossa. Nós precisamos trabalhar em prol da restauração do povo de Deus, da edificação do seu povo. Talvez houvesse muitas dúvidas no povo ao trabalhar. Os inimigos estavam se levantando. Houve momentos em que eles disseram: olha, se vocês edificarem esse muro, nós vamos nos levantar como um só homem e vamos derrubá-lo. Era um trabalho difícil, esse trabalho de reconstrução. Mas uma coisa é certa: a recompensa era certa. Pois aqueles que saem andando e chorando, enquanto semeiam, enquanto estão num trabalho tão difícil quanto o nosso, em nossas congregações e igrejas, voltarão com alegria, trazendo seus feixes. No início dos Salmos, no Salmo 126, o salmista inicia dizendo: quando o Senhor restaurou, Ele olha para o passado. E aqui agora Ele olha para o futuro, dizendo-nos que nós podemos trabalhar com esperança de que nós colheremos os frutos do nosso trabalho. Em Jeremias está escrito o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e de animais, como velei por eles, para derrubar, para arrancar, para destruir, para subverter, para destruir. Assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Ainda lá em Oséias nos diz: semearei a casa de Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi: tu és o meu povo. E eles dirão: tu és o meu Deus. É interessante que nesse processo de restauração, ainda com um sentido mais amplo, essa figura da semeadura se aplica ao trabalho do povo, mas no seu sentido mais restrito, é fruto da ação divina no povo do Senhor, é fruto da graça do Senhor. E é interessante nós levarmos em consideração também que depois do cativeiro babilônico, o povo do Senhor jamais foi um povo idólatra. E mais interessante ainda é nós observarmos o contraste que há de sentimentos no final desse salmo. Nós vamos ver que ele diz alegria e lágrimas, que sai andando e chorando e depois voltará com júbilo. Há um contraste nesse salmo que é expresso. E nós nos lembramos justamente daquilo que acontece quando são lançados os alicerces do templo. Nós vamos ver que havia um contraste tão grande de choro e de alegria, que não se podia discernir entre as vozes de choro e de alegria. De igual modo, nós vemos algo semelhante acontecer no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus, depois de ter entrado no cativeiro da morte, e depois de ele ter saído deste cativeiro, ele ter ressuscitado, nós vemos que há um contraste também de sentimentos naquele momento. Nós vemos que as mulheres que foram testemunhas deste momento, elas se tomaram tanto de temor como de alegria. E de igual modo, esse sentimento contrastante acontece no coração dos discípulos. Eles ficam tanto atemorizados como se enchem de grande alegria.
Esse contraste de sentimentos, de alegria e de tristeza é típico da bem-aventurança. O Senhor Jesus nos diz: bem-aventurados os que choram, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, nós podemos tirar várias aplicações para nós. É possível que, como crentes, e certamente isso vai acontecer, nós iremos nos entristecer, nós iremos passar por momentos de dificuldade. Eu acredito que as lições que esses salmos nos trazem pode ser muito útil. Vou começar pela primeira lição que nós tiramos daquilo que nós vemos, no sentido de que, quando o Senhor nos restaurou, isso foi um motivo de alegria. Isso continua a ser um motivo de alegria para nós. Talvez alguns de vocês estejam angustiados, estejam tristes, talvez angustiados, não sei, por quando temos alguma circunstância de sustento, de saúde, ou que você está enfrentando na sua congregação, talvez rejeição por parte de alguns, daqueles que o ouvem. Que isso precisa de alegria. Você lembrar que você foi restaurado no Senhor. Que isso seja suficiente para você viver com alegria. Como diz a palavra do Senhor: alegrai-vos. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se na salvação do Senhor que Ele vos concede. Alegrem-se no fato de que vocês foram vivificados em Cristo Jesus, de que vocês não mais estão mortos em seus delitos e pecados, de que um dia essa angústia a qual vocês enfrentam, temporária, ela há de passar. O apóstolo Paulo diz que eu bem sei que os sofrimentos do tempo presente não são de se comparar com a glória que há de vir. O Senhor Jesus nos garante o céu de glória. Aqueles que são restaurados aguardam por isso, aguardam pela consumação da obra de restauração que já foi iniciada em seus corações. Essa esperança, irmãos, e esse sentimento de alegria no Senhor, essa bem-aventurança deve nos levar à oração. Nós precisamos continuamente orar por nós mesmos. Nós sabemos das atividades que nós temos no seminário, tantos livros, tantas coisas. Meu irmão, não perca a oportunidade de dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor pelo estado da sua alma. Não cesse de orar por outros irmãos aqui que carecem de oração. Todos nós somos extremamente necessitados de oração. Ore por aqueles que estão fora dos apriscos do Senhor, os perdidos, para que o Senhor os traga, para que o Senhor os restaure. Ore por essas pessoas. Ore pela igreja presbiteriana. Nós precisamos de restauração, irmãos. Nós precisamos ser estabelecidos cada vez mais como um povo forte com o Senhor. Nós precisamos clamar para que a cada dia o Senhor nos fortaleça no seu Espírito. De igual modo, irmãos, também nós precisamos cada vez mais estarmos com a mão firmes, trabalhando na obra do Senhor. Que nós não venhamos nos acovardar, nós não venhamos dar prioridade às coisas desse mundo. Às vezes nós somos tomados por esses sentimentos. De repente, o sentimento para alcançar um status maior, ou você corre atrás de tanta coisa desse mundo, que a prioridade da sua vida seja o reino dos céus, seja trabalhar em prol do reino dos céus, seja trabalhar na edificação da igreja do Senhor Jesus. Justamente por isso que nós estamos aqui. É para sermos agentes de transformação em meio a essa sociedade corrompida, que carece da manifestação dos filhos de Deus, para que eles sejam restaurados. Você se lembra daquela parábola que nós ensinamos? Um dia aquele jovem que estava naquela situação tão triste, tão difícil, ele caiu em si. Ele se lembra, do seu pai. Ele diz, enquanto eu estou aqui, nessa situação tão difícil, os trabalhadores do meu pai têm comida com fartura, estão vivendo bem. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. Eu não sou digno nem de ser chamado de teu filho. Trata-me como dos teus servos. Então aquele jovem volta, ele corre ao encontro de seu pai, e ainda quando ele estava vivo, o pai vai ao seu encontro e o abraça e o beija e diz aos seus servos: tragam roupas e
coloca-lhe no dedo um anel. E eles alegraram-se e regozijaram-se. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Senhor amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor abriu a nossa sepultura. Obrigado porque nós estávamos mortos e o Senhor nos deu vida. Obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia. Mas nós continuamos a clamar, Senhor. Restaura nossas vidas, ó Pai, que nós torrentes do Negev. Vivifica-nos, ó Pai. Como diz os Salmos, invocaremos o teu nome. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faz reconhecida. Fende os céus e desce sobre o teu povo, ó Pai. Derrama água sobre os sedentos, torrente sobre a terra seca. Derrama do teu Espírito, Senhor Deus, cada vez mais sobre a tua igreja. E responde-nos, ó Pai. Estejamos prontos, ó Pai, para trabalhar em prol do teu reino, para proclamar a tua salvação, para nos santificarmos, ó Pai. Ó Senhor, ajuda-nos, pois sem ti nós nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Eu entendeu, cadê? Tem a ver.